Olá Sorocaba, olá toda a nossa região que acompanha a programação da ELTV Sorocaba. Hoje nós iniciamos a série de sabatina com os candidatos a prefeito aqui na cidade de Sorocaba. O nosso primeiro convidado é o Caleb Henrique, ele que está concorrendo pelo PCO, vai fazer um bate-papo com a gente, vai expor as suas ideias, os seus pensamentos, o seu plano de governo, para que a população possa entender um pouco das propostas e avaliar todos os candidatos. É a democracia e é muito importante, né, a gente conseguir levar essas informações até a população para que a população possa fazer uma boa escolha na eleição de 2024. Caleb, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente inicialmente. Eu que agradeço pela oportunidade. Então nós vamos fazer um bate-papo sobre vários assuntos, várias pautas, né? O Caleb, ele é candidato pelo PCO, e ele vai falar um pouco para a gente, começar com saúde. Mas antes da gente começar falando da saúde, eu gostaria que você se apresentasse. Fala um pouco de você, da sua origem, como você entrou na política, como você chegou até aqui a ser candidato a prefeito. Por favor. Obrigado. Bom, eu comecei a minha carreira na política há cerca de 4 anos, né, diretamente no PCO, né, o partido ao qual eu identifiquei uma verdadeira política de esquerda, né, que é baseada em princípios. Desde então, eu venho me dedicando, né, a praticar atividades de rua, sou redator do jornal do partido e realizo atividades e trabalho internamente com o PCO. Faz muito tempo que você entrou na política, não? 4 anos. 4 anos que você está na política, interessante. E você é natural de Sorocaba mesmo? Sempre morou aqui? Sim. Eu nasci em Sorocaba, morei até os meus 16 anos em Votorantim, e me mudei na pandemia para Sorocaba. A Votorantim é vizinha nossa aqui, faz quase parte também. Já né? foi um bairro, né? Então vamos começar agora a falar propriamente das propostas. E eu acho que o calcanhar de Aquiles de todo o governo, principalmente municipal, é a saúde. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são as suas propostas para a saúde, inicialmente com relação a zerar filas por consultas e exames, porque é uma reclamação recorrente da população. O que a gente vê na saúde é que não tem investimento nenhum, né? Poder só aproximar um pouquinho mais? É isso? Obrigado. O que nós vemos na saúde é que somos favoráveis ao SUS, primeiramente, né? É importante que tenhamos aí saúde gratuita. No entanto, não há investimento. Nós vemos que existem filas enormes, né? Poucos profissionais para lidar com a urgência de toda a população. O planejamento do PCO é reestatizar completamente o SUS, porque a gente vê que existe hoje a infiltração privada das chamadas organizações sociais, OS, e nós defendemos colocar a administração da saúde pública na mão dos trabalhadores, colocar ali na mão dos enfermeiros, na mão dos trabalhadores, funcionários que de fato usufruem da instituição. Interessante. E com relação a essa questão da fila, né? Fila de espera, porque a fila de espera por consultas e por exames com especialistas é gigantesca aqui em Sorocaba. Tem algum planejamento para tentar minimizar isso, reduzir essa fila ou até zerar, se possível? Bom, eu imagino que a fila é consequência de não haver profissionais suficientes para atender as demandas da população. Nós, por exemplo, interligando aqui com a questão da educação, nós vemos que a medicina no Brasil, por exemplo, é uma casta. Nós defendemos o livre ingresso nas universidades, que permitiria a formação de mais médicos, né? E automaticamente você consegue controlar mais a demanda do público. Nós acreditamos que isso seria um auxílio, né? Justamente a criação de novos médicos. Interessante é que aqui em Sorocaba o investimento na área da saúde agora para o próximo ano vai chegar próximo de 1 bi, né? 1 bilhão. Se a gente fizer uma média per capita, vai dar mil reais praticamente por habitante de Sorocaba. Você acha que esse valor é suficiente para entregar uma saúde de qualidade para a população? E se sim, se não, o que está faltando para nós termos uma saúde de primeiro mundo aqui em Sorocaba? Bom, na verdade não. O valor, apesar de ser 1 bilhão, é insuficiente, é completamente insuficiente para atender as demandas da população, e isso se deve à falta total de investimento, porque todo o imposto que é arrecadado pela população, pelo cidadão sorocabano, é entregue à União e, por fim, que é extorquido pelos banqueiros no formato de juros e amortização da dívida pública. A Auditoria Cidadã, uma instituição que procura auditar e colocar de forma clara para a população o que acontece com o orçamento federal, ela mostra que no ano de
2023, por exemplo, metade do orçamento federal foi entregue simplesmente para pagar juros da dívida pública. Uma dívida que já foi paga 200 vezes. Eu tenho dito muito isso na campanha, porque é uma questão essencial quando se fala em investimento. E a gente vê no gráfico que 43% do dinheiro do orçamento federal é entregue para pagar juros, e a gente vê saúde com 2%, a gente vê educação com 1,1%, segurança pública 2%. Então, esse dinheiro ele precisa ser retomado. Uma das campanhas do partido é justamente, como que eu posso dizer, né? Dar o calote na dívida pública e recuperar esse dinheiro para as áreas essenciais. São serviços que, inclusive, são garantidos pela Constituição Federal. E depois até a gente vai falar sobre essa parte de finanças, mas como seria essa questão de dar o calote? Seria deixar de pagar os fornecedores, não? Sim, apesar de ser excede os limites do município, é necessário que os municípios façam uma campanha porque eles são os mais afetados. Porque no estado de São Paulo inteiro é entregue todos os anos 500 bilhões à União. E esse dinheiro volta quase nada. Para São Paulo, que é a cidade mais rica, por exemplo, volta 4 bilhões. Sorocaba é inexistente, o retorno. Então, nós defendemos sim que, primeiramente, seja feita uma campanha, repito, mostre à população que não existe investimento nas áreas essenciais, justamente porque a gente está pagando dinheiro para banqueiro, a maioria deles estrangeiros, e sim não pagar a dívida. Ela é inconstitucional, né, o que coloca a Auditoria Cidadã no relatório que é a campanha gráfica, e a gente já pagou como brasileiro ela 200 vezes. Mas se você deixar de pagar, automaticamente a prefeitura perde certidão, e perdendo certidão não consegue arrecadação de verba, nem destinação de verba do governo estadual e federal. Como lidar com isso? Bom, a campanha ela tem que ser extra-município. A gente coloca que é preciso dialogar com o Estado, com a União, porque é impossível você fazer qualquer coisa no município sem se livrar da dívida pública, que é um vampirismo total, né? Nós acreditamos também que nenhum embargo, sanção ou qualquer tipo de repressão aos governadores, aos prefeitos, governadores, presidentes que ignorarem a dívida pública, qualquer sanção possível é muito menos prejudicial do que entregar o dinheiro na mão dos banqueiros. Certo. Ainda falando sobre a questão da saúde, as unidades básicas é a porta de entrada da saúde, né? A gente vê que falta profissionais qualificados, médicos, né? Como você pretende lidar com isso? Como você pretende estruturar as UBSs para dar esse atendimento básico, esse atendimento primário à população? Precisa ser entregue na mão do Estado. Quando você deixa a infiltração do setor privado intervir numa área como a saúde, o que a gente tem é a substituição de um serviço eficiente pelo serviço que dá lucro, né? Automaticamente você tem um mau pagamento ali de enfermeiros, médicos e outros funcionários e não presta bom atendimento à população. Mas nesse caso, as UBSs, elas são responsabilidades da prefeitura mesmo, né? Então são funcionários... Sim, não, as UBSs que a população, o atendimento inicial, né, é na UBS ali do bairro dele, né? E a gente acompanha muitas reclamações em quase que todas as regiões de Sorocaba. Inclusive, nessa semana fizemos uma matéria no Parque São Bento, o pessoal estava reclamando de falta de médico, dificuldade. Como estruturar as UBSs para dar esse atendimento primário? Porque se você estrutura a UBS, automaticamente você reduz a procura nos hospitais. Como fazer isso? Problema de investimento, precisa de dinheiro. Acho que esse é o ponto essencial. Certo. Agora, com relação aos hospitais e UPAs também, a gente vê que a procura é muito grande, a demanda é muito grande e a estrutura é pouca. Por mais que a prefeitura está construindo um novo hospital, mas nada vai demandar de muito tempo, muito investimento para estruturar esse hospital, contratar profissionais, né, equipamentos e tudo mais. Você acha que só esse novo hospital já vai ser suficiente ou é necessário ainda estruturar ainda mais a saúde de Sorocaba? E o que você faria como prefeito? Infelizmente, vai ser insuficiente. Um hospital não vai mudar a situação pública em relação à questão sanitária. É chato voltar da dívida pública, mas o que acontece é que todos os anos, todas as eleições, os candidatos prometem que vai fazer A, B e C, mas o projeto trava justamente pela questão financeira, né? Nós, por exemplo, no PCO, nós vamos às eleições para denunciar essa situação, porque é uma situação que ela não muda com uma gestão, não muda com um prefeito, um vereador. Tem que mudar com uma campanha real, né, de denúncia. Porque
não só a saúde, mas o transporte, infraestrutura, educação, tudo isso fica lesado por falta de dinheiro. Daí a população, a maioria da população, não sabe o que acontece com esse dinheiro. É o dinheiro que o brasileiro é o povo que mais paga imposto no mundo. É um dos povos do povo que mais paga imposto no mundo. E esse dinheiro, a gente não tem retorno dele em nenhum setor essencial. Na saúde não é diferente. E se você, caso eleito prefeito de Sorocaba, na área da saúde, quais serão as principais medidas que você já vai tomar de imediato? Que você, os decretos, enfim, as leis que você já vai instituir de imediato para melhorar a saúde para a população? Bom, a primeira medida que o PCO tomaria seria tirar os serviços de saúde da mão dos burocratas e agentes financeiros e colocar na mão dos trabalhadores. Essa seria a medida mais imediata. Deixa eu só interromper agora você. Com relação a isso, se você automaticamente puxa para a prefeitura, você vai precisar contratar mais profissionais, e tem a questão da folha de pagamento também, né? Que tem um teto ali que você pode gastar com folha de pagamento. Como você faria para contratar mais profissionais para a área da saúde sem afetar o teto de gastos com o funcionalismo público? O teto de gasto ele só é colocado em questão quando se trata de melhorias para a população em geral. Por exemplo, está na Constituição que você é obrigado a pagar a dívida pública, mas você não pode exceder o teto de gasto. Isso é uma coisa absurda. A gente não teria essa preocupação. É importante colocar ali um salário de qualidade para os profissionais de saúde. Mas sem o teto de gastos, igual a gente falou, se você ultrapassar 53% com folha de pagamento, você também perde certidões e você não vai conseguir depois verbas do governo do estado, governo federal, financiamento. Isso acaba afetando. Então, como equilibrar as duas coisas? É preciso colocar para a população novamente que não há investimentos. Ou seja, ou você entrega na mão dos burocratas e agentes privados e continua com uma saúde escassa, ou você faz uma campanha e você tem a limitação do teto de gasto. É preciso explicar para a população que essas medidas são insuficientes. A gente fica numa sinuca de bico. É necessário realmente fazer uma campanha de rua para ter melhorias na saúde. Então, você falou dessa medida, tem alguma outra medida que você já instituiria de imediato para melhorar a saúde para a população? Todo investimento possível é entregar na mão dos trabalhadores. Entregar na mão dos trabalhadores seria tirar essas USs, por exemplo, que estão administrando as UPAs e tudo mais, e colocar funcionários públicos para gerir e administrar. Seria basicamente isso ou não? Isso, a comunidade do hospital em geral. Interessante. Vamos falar agora sobre mais alguma consideração relacionada à saúde? Não. Podemos mudar para a educação? Então vamos falar agora de educação. Antes, você que está nos assistindo, não se esqueça, curta, compartilha. Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo pela ELTV Sorocaba, em todas as nossas plataformas, né? Facebook, YouTube, Twitter, também Instagram. Estamos fazendo pelo Tem no Éden, né, que é o nosso braço ali na zona industrial, e estamos fazendo também pela página Castelli Sorocaba, que é a nossa parceira também, né, de informações. Então curta, compartilha aí, para que as pessoas tenham acesso a essas informações importantes, e nesse caso especial a sabatina que nós estamos fazendo com o candidato Caleb. Falar de educação, que é outro braço forte, né? A educação é a base do ser humano, é a base de tudo. Quais são os investimentos que você pretende fazer na área do setor de educação para melhorar a qualidade e a infraestrutura? A educação está numa situação ainda mais degradante, né? A gente vê que as escolas públicas, por exemplo, mal tem banheiro na porta dos... Mal tem banheiro. Se puder falar bem próximo, tá? Claro. Mal tem porta nos banheiros da escola, né? A gente vê que, apesar da educação ser considerado serviço essencial, os professores, os funcionários são mal pagos, os alunos não têm retorno. A gente vê que as escolas estão completamente abandonadas. A gente vê cada vez mais as famílias mais pobres, classe média baixa, tentando fazer um esforço para tirar o filho da escola pública e colocar na escola privada, justamente pelo completo abandono do Estado. Nós aqui defendemos o mesmo que defendemos para a saúde. Primeiramente, nós somos contra hoje a gente vê uma infiltração ainda maior no setor privado na educação, tanto no material didático, na forma como é gestada, a questão da infiltração privada altera inclusive o que o professor vai falar na sala de aula. Não é? Nós temos aqui a consideração de que a educação ela deve ser completamente estatizada e deve ser colocada na mão da comunidade escolar mesmo, né? Dos professores, funcionários, alunos, pais,
que são quem efetivamente deveriam participar da administração pública de um serviço tão importante quanto a educação, né? Nós temos a consideração de que não adianta ficar fazendo propostas na educação, principalmente quando o maior problema é o dinheiro, né? Nós viemos às eleições para denunciar uma coisa que a gente acha essencial, né? Outros candidatos falam da corrupção, falam do desvio de dinheiro, daquilo, isso ali, e o elefante na sala nunca é discutido, que é o problema que não há dinheiro. Não vai ser eu, não vai ser nenhum dos outros candidatos que vão conseguir ter uma melhoria significativa. Mas eu acredito que, mesmo com a falta de dinheiro, é possível melhorar o serviço se você entregar o serviço na mão de quem realmente está disposto a dar aula, de quem realmente está disposto a ter o seu filho tem uma educação de qualidade, né? Por isso a proposta da comunidade escolar é administrar as escolas. Uma das maiores reclamações também que a gente recebe na redação da ELTV Sorocaba é com relação a vagas em creches. Como você pretende lidar com isso? Nós temos como proposta a criação de creches em tempo integral para as crianças, né? Você permite ali que o pai não fique preocupado, né, ao sair para a jornada de trabalho, ter com quem deixar o filho, e ao mesmo tempo você tem uma educação de maior qualidade para as crianças. Nós temos como propostas as creches integrais. Como valorizar o professor, falando na parte financeira, melhorar, né, os salários dos professores e dos profissionais da educação, mais uma vez citando a questão do limite de gastos, né? Como valorizar os professores sem ultrapassar o limite de gastos? Dá para equilibrar isso? Como você pretende fazer? Eu acho que é uma medida difícil de você equilibrar, porque os professores eles querem um reajuste que é totalmente merecido. Finalmente, eles deveriam ser pagos como um serviço essencial. A gente vê que o professor no Brasil ganha uma miséria. Sorocaba não é exceção, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vai ver uma ação de classe dos professores, um sindicato, chamar um protesto, uma manifestação, nós temos o estrangulamento desses movimentos justamente pelas multas diárias. Hoje no Brasil não existe mais o direito de greve. Ela foi regulamentada de uma forma que você não consegue fazer uma greve sem o sindicato sem unidade total, tá? Então nós defendemos, por exemplo, que essas medidas sejam revertidas. Não cabe somente ao município, né? Esse é um grande limite das eleições municipais. Muita coisa é preciso conversar com o Estado, com a União, para você equilibrar, né, as questões essenciais. Uhum. Nós somos contrários, logicamente, à ideia de que a educação seja um privilégio. Nós defendemos que a educação é um direito e, como direito, deveria ser assegurado pela Constituição Federal à população. Como melhorar a qualidade da educação? Porque a qualidade da educação é sofrível no Brasil inteiro, né? A gente não fala só de Sorocaba, a gente fala do Brasil inteiro, e Sorocaba não é diferente. Por mais que os professores, tem muitos professores bons que se esforçam, né, para elevar a qualidade da educação, mas a gente vê que a educação ainda é baixa, vide IDEB e outros índices. O que você pretende fazer? Quais são as medidas práticas que você pretende tomar, caso eleito prefeito, para melhorar a qualidade da educação? É preciso haver investimento na infraestrutura. Tá? Mesmo o professor que se esforça, que realmente é um bom professor, ele não é levado a sério porque o ambiente não é sério. O aluno chega, parece um zoológico à escola. Tem completo abandono de tudo. Você, como eu disse, você não tem porta no banheiro. O aluno ali não tem uma segurança também de que ele vai para a escola e vai ter um futuro garantido, porque a gente vê que a situação no Brasil é muito grave. Você vê que as pessoas se formam, né, mesmo após o ensino fundamental, vai para a faculdade e fica desempregado. Então, essa insegurança também atrapalha, né, o clima do aluno para estudar. Tudo isso tem que ser revertido com medidas mais profundas e sociais, né? Imediatamente, o que um governo do PCO faria é fazer o possível e impossível para entregar uma melhora na infraestrutura. E com relação à tecnologia em sala de aula, porque a gente vê em muitos países, né, a gente vê China, Estados Unidos, Japão, eles realmente integram a tecnologia no dia a dia do aluno, e o Brasil está engatinhando, para dizer muito ainda, nessa questão. Você pretende fazer isso? O que você pretende fazer nessa questão tecnologia e sala de aula em Sorocaba? Não, eu acho que todo recurso, toda ferramenta que pode ser implementada nas escolas como objetivo de ensino é importante que a gente invista. Aí a gente tem o problema do dinheiro novamente. A gente está falando dos Estados Unidos, país de primeiro mundo, país mais desenvolvido no caso. A China, que tem tido um crescimento extraordinário desde a década de 70. O Brasil, infelizmente, a gente está numa situação aqui
de colônia, né? Primeiramente que tudo que as indústrias nacionais tentam criar, ela é totalmente sabotada aí pelas forças internacionais, né? O Brasil ele já teve, por exemplo, alguns anos atrás, a implementação dos computadores positivos na escola, que hoje é totalmente ultrapassado, né? Mas foi uma medida que você tinha na época e os computadores eles ainda competiam com as outras marcas. A empresa foi completamente sabotada e hoje a gente não tem investimento nenhum. Mesmo com mais tecnologias, como a gente não tem essa tecnologia nacional, você não consegue implementar nas escolas, né? Nós defendemos aqui como uma medida geral que deve haver um investimento em tecnologia, mas a gente cai no problema do dinheiro novamente, né? Se você não está conseguindo resolver o problema do salário do professor, da infraestrutura da escola, é complicado você trazer a questão da tecnologia, né? Apesar de que é uma necessidade urgente, né? A gente está no século XXI. Mas quando você fala da parte financeira, que falta dinheiro, o que os especialistas geralmente eles falam é o seguinte, que dinheiro tem, o problema é a boa gestão do dinheiro. Falando, por exemplo, da educação, não só da educação, saúde, todas as áreas do município, não estou falando de Sorocaba, mas no geral, os economistas, os especialistas, eles falam, olha, dinheiro tem, o problema é como está sendo investido. Então, em educação, por exemplo, tem município que investe em estrutura que nem existe mais, gastando dinheiro. Então, como gerir bem o orçamento da educação para que possa ter esse retorno para a população? Porque, às vezes a gente fala, falta dinheiro, mas é um valor considerável investido. 25% do orçamento do município é investido na educação. Para Sorocaba é um volume gigantesco. Então, como gerir bem para entregar algo de produtivo para a população? É aquela história, né? A economia vai bem, o povo que vai mal. Mas assim, o orçamento do município é inexistente. Apesar de ser 20%, 25%, 25%. Apesar de ser 25% investido na educação, é 25% de um orçamento muito ínfimo. Para citar bem concretamente, no ano de 2023, a gente entregou 2 trilhões, não, desculpa, a gente entregou 1 trilhão e 900 bilhões só em juros de amortização da dívida pública. Do orçamento federal, isso come uma fatia que é impressionante. Você vê que não é uma questão microeconômica, é macroeconômica. Ela assola todos os municípios do Brasil. Tem cidade aí, isso é faixa de Gaza, o estado abandonou completo. Bom, sobre a questão da gestão, se você entrega a gestão escolar a menos professores, eles vão saber qual a melhor ferramenta para se trabalhar. Então, Caleb, quase me formei em História, dei algumas aulas no PIBID, no projeto do Estado. A gente vê que as escolas realmente têm uma burocracia que dificulta também a vida do professor atuar ali da melhor forma. Por isso que eu acho que a melhor forma é você entregar do professor a gestão, para ele saber no que ele pode gastar, no que ele vai gastar e como isso vai beneficiar os alunos, né, e a escola de conjunto. Muito bem, nós vamos fazer agora um rápido break de 1 minuto para a gente falar dos nossos apoiadores e na volta falaremos sobre segurança pública, que é outro tema bastante discutido pela população. Voltamos em 1 minuto, não sai daí. Olá, hoje temos uma dica especial para quem está em busca do imóvel dos sonhos. A Copa Imóveis, com mais de 40 anos de tradição em Sorocaba e região, é a sua melhor escolha para encontrar o lugar ideal para viver ou trabalhar. Seja para morar ou para o seu negócio, a Copa Imóveis tem opções que vão desde confortáveis apartamentos até espaçosos terrenos e galpões industriais. E o melhor, com facilidades exclusivas, aluguel sem fiador e zero burocracia. A equipe de corretores da Copa Imóveis é altamente qualificada e está pronta para oferecer um atendimento personalizado, garantindo que você faça o melhor negócio. Visite o escritório da Copa Imóveis na Rua Miguel Arcanjo Matielli, no Jardim Carolina, ou entre em contato pelos telefones abaixo. Você também pode acessar o site copaimoveis.com.br e conferir todos os imóveis que estão à sua disposição. Não perca essa oportunidade. A Copa Imóveis é a parceira ideal para realizar os seus sonhos imobiliários. Entre em contato conosco agora mesmo. Estamos de volta com a entrevista com o candidato à Prefeitura de Sorocaba, Caleb Henrique, ele que está concorrendo pelo PCO, está batendo esse papo, falando um pouco sobre as ideias, sobre as propostas, para que você que está nos assistindo possa avaliar
e depois tomaram uma decisão, né, no dia 6 de outubro. E agora o nosso assunto é segurança. Segurança eu acho que mais está em voga ao lado da saúde, né, na cidade de Sorocaba, porque recentemente até fizemos uma matéria falando sobre os índices de violência que estão aumentando, furtos de veículos, motocicletas, principalmente motocicletas, está altíssimo aqui na cidade de Sorocaba. Então minha pergunta para você é, Sorocaba enfrentando todo esse cenário de violência, quais serão as suas medidas para melhorar a segurança para a população, ou melhor, para dar segurança para a população de Sorocaba, né? E para todas as regiões, né? Não só a região central, mas para todos os bairros da cidade. Bom, o PCO tem uma posição bem polêmica quanto à segurança pública, é uma posição histórica do partido, não é de hoje. Nós somos completamente contra a existência da polícia como ela é, né? Somos favoráveis à extinção da polícia militar, de outras polícias, mas a instância municipal seria a guarda municipal, certo? E nós defendemos substituir a segurança pública por milícias armadas para a população. Assim como você antigamente se organizava no bairro, um sindicato de bairro, e o perímetro era completamente gerido ali pela população local, nós defendemos que essa é a forma mais eficaz de ter uma segurança pública para as pessoas. Mas, finalmente, a história de que a violência está aumentando é uma história mais velha que a fome, né? Você aumenta cada vez mais o investimento na segurança pública e o crime só aumenta. Isso é uma experiência minha, do meu pai, do meu avô, né? A gente vê que os dados de violência são terríveis, porque eles estão direcionados justamente à questão social, à situação em que o povo está jogado. A gente vê que a criminalidade ela vai aumentar à medida que a contradição entre a questão de sobrevivência da população é mais intensificada pela crise econômica. Fala um pouco mais sobre essa questão, porque agora aguçou um pouco a curiosidade, acho que não só minha, mas dos nossos espectadores. Milícias que você falou, populares. Como funciona isso? Explica para a população. Claro. Bom, nós já não é uma proposta que eu tirei da minha cabeça, isso já foi inclusive testado e utilizado, e até hoje é utilizado por alguns países. É o caso, por exemplo, da Venezuela e de Cuba, atualmente, que tem esse sistema mais aperfeiçoado. O pessoal pode falar o que quiser de Cuba. Uma coisa que não se discute é que você tem educação, saúde e o grau de violência lá é zero. É mínimo. Tanto em Cuba? Que, em Cuba. As pessoas que vão em Cuba, eu ouvi alguns relatos recentemente, que é até engraçado, que você chega, vê uma polícia, você não reconhece que é uma polícia. Porque ela não anda armada, ela não está carregada ali, parecendo que vai invadir um país, né? É uma polícia que tem tudo a ver com a população e ela serve exclusivamente à segurança da população. O que a gente vê na polícia é que é um órgão de repressão do Estado. O Estado, a gente tem a consideração de que é uma máquina de manter a dominação da classe dominante sobre a classe operária, e você tem um aparato de repressão, que é a polícia, que é para conter a revolta ali dos oprimidos. E como você instituiria isso em Sorocaba, uma vez que a polícia militar é estadual? A guarda municipal você ainda consegue mexer nela, fazer alguma coisa. Mas polícia civil, polícia militar é intocável porque vem do Estado. Como você pretende instituir isso em Sorocaba? Sim. Em Sorocaba, a gente fica limitado a extinguir as guardas municipais. Mas daí não teria nem guarda municipal aqui em Sorocaba se você fosse eleito ou não? É isso? Nós somos favoráveis, por exemplo, hoje você tem um pouquinho mais acesso ao armamento popular. Nós defendemos aqui que toda a população deveria ter o direito de se armar, de portar armas, e isso se conecta com a organização de bairros, através das milícias populares. E quem faria as vigilâncias, as rondas, as abordagens? Quem faria isso, no caso? Uma Assembleia Popular, ela consegue eleger, através das próprias pessoas que moram em determinado bairro, uma pessoa para ficar responsável. Você faz trocas de vigílias, você organiza da melhor forma, né? Como é algo que não foi testado aqui no Brasil, é sempre uma questão, né? Eu não vou conseguir colocar aqui detalhadamente, porque é uma experiência. Mas, ao mesmo tempo, a gente já viu que funciona, por exemplo, em Cuba e na Venezuela, né? Você não tem toda a violência policial, que inclusive só intensifica a criminalidade, né? Quanto mais operações policiais você tem nas favelas, mais o crime aumenta.
Você tem uma situação de violência total, né? Quantas chacinas a gente não viu nos últimos anos? A polícia aqui do estado de São Paulo, ela se tornou muito mais violenta, né? Sim, mas quando você coloca essas ideias, assim, falando do ponto de vista prático, seria praticamente impossível você instituir isso em Sorocaba. De imediato, você precisa de nós estamos aqui, é bom reforçar, né? Nós não acreditamos, né, que as eleições ela vai mudar fundamentalmente a situação em que a população vive. Então nós aproveitamos o espaço público, principalmente nas eleições, em que todo mundo está direcionado à política, para colocar as nossas ideias. Então, na verdade, assim, só me corrija, por favor, se eu estiver errado, tá? E eu estou falando isso com todo o respeito. A sua candidatura, pelo que você está falando, é uma candidatura de protesto propriamente dito ou não? Eu estou errado no meu pensamento? Sim. Seria uma candidatura de protesto, mais de protesto do que para concorrer realmente. Estou errado ou não? Não, de fato é uma candidatura de protesto, até porque a gente vê que os partidos menores eles são completamente sabotados. Ao contrário do que muita gente fala das instituições democráticas, de como você tem toda essa questão e é uma disputa democrática, a gente vê que não existe nada disso, né? Nosso partido, por exemplo, já se passaram 25 dias, quantos dias de eleições? Alguns. Você já tem um período eleitoral curtíssimo, de 45 dias, que já em si é antidemocrático, que quem tem dinheiro faz uma campanha de rua, uma campanha digital, e quem não tem dinheiro fica meio naquela, né? E você tem os partidos que têm a chamada representatividade no Congresso ganham milhões e milhões de dinheiro. Outros partidos que ainda não estão na boca da população não ganham nada. Por exemplo, o PL recebe 890 milhões de fundo eleitoral. PCO... Certo. É que a gente, só para a gente focar um pouco mais na questão de Sorocaba, acho que deu para compreender bem o que você citou. Questão de segurança, então, mais alguma consideração relacionada a esse tema? Bom, o que a gente tem para falar, né, é que a segurança pública, da forma como ela só serve para privilegiar os ricos. A população pobre não tem nada a ganhar com isso. Nós somos favoráveis à extinção das polícias em âmbito municipal, a guarda municipal, armar a população e fazer isso de uma forma organizada através de eleições de bairros. Vamos falar agora sobre meio ambiente, e Sorocaba está crescendo muito, mas muito mesmo. Isso é bom, né? Isso é bom porque gera mais imposto, só que a infraestrutura precisa acompanhar, só que a infraestrutura acompanhando também tem a questão de meio ambiente, né? Como você pretende fazer a preservação ambiental acompanhar esse progresso aí na parte de infraestrutura, conjuntos habitacionais e tudo mais? Bom, você tem que fazer isso de uma forma mais racional, e a forma mais racional deve ser gerida pelo Estado. Porque se a gente coloca a infraestrutura na mão de interesse privado, você sempre vai priorizar o lucro. E a gente vê, por exemplo, as secas, agora está bem polêmico, a gente vê que o interesse privado, o interesse de poucos, ele afeta o bem comum de todos. Então a gente acredita que tanto a infraestrutura quanto a questão do desenvolvimento sustentável, né, que é algo que já se fala muito, ele deve ser feito e gerido pelo Estado. Essa é a melhor forma de você equalizar, né, tanto o desenvolvimento econômico e social com a questão do meio ambiente. Interessante. A cidade de Sorocaba, ela enfrenta problemas aí de poluição de ar, principalmente, né? Que políticas você pretende instituir para resolver isso? Não só ar, mas também água, né? A gente vê muita poluição, rios e tudo mais. Como melhorar isso? Bom, acho que a melhor forma é fazendo uma campanha educativa. Nós, por exemplo, somos contra você impor algo à população. Eu acho que a melhor forma é com a educação. Você tem algum plano para reflorestamento da cidade, criação de novos parques? Como seria isso? A preservação dos parques já existentes. Eu acho que isso seria uma prioridade, ao mesmo tempo que você tem algum espaço para desenvolver a cidade. E quais são as suas propostas para melhorar essa gestão dos resíduos sólidos, né, e aumentar o índice de reciclagem em Sorocaba, que é baixíssimo, né, comparado com outras cidades? Eu acho que isso está relacionado com a questão da infraestrutura, de como você vai organizar a cidade. Todas as medidas cabíveis, nós estamos adeptos a tapar essas ruínas. Interessante. Com relação ao meio ambiente, mais alguma consideração? Muito bem. Então agora nós vamos mais uma vez para um rapidíssimo break de
1 minuto e a gente já volta com mais bate-papo aqui com o candidato do PCO, o Caleb Henrique, falando sobre o seu plano de governo. Voltamos em 1 minuto. Olá, hoje temos uma dica especial para quem está em busca do imóvel dos sonhos. A Copa Imóveis, com mais de 40 anos de tradição em Sorocaba e região, é a sua melhor escolha para encontrar o lugar ideal para viver ou trabalhar. Seja para morar ou para o seu negócio, a Copa Imóveis tem opções que vão desde confortáveis apartamentos até espaçosos terrenos e galpões industriais. E o melhor, com facilidades exclusivas, aluguel sem fiador e zero burocracia. A equipe de corretores da Copa Imóveis é altamente qualificada e está pronta para oferecer um atendimento personalizado, garantindo que você faça o melhor negócio. Visite o escritório da Copa Imóveis na Rua Miguel Arcanjo Matielli, no Jardim Carolina, ou entre em contato pelos telefones abaixo. Você também pode acessar o site copaimoveis.com.br e conferir todos os imóveis que estão à sua disposição. Não perca essa oportunidade. A Copa Imóveis é a parceira ideal para realizar os seus sonhos imobiliários. Entre em contato conosco agora mesmo. Estamos de volta com a nossa sabatina com o candidato Caleb Henrique, ele que é candidato à Prefeitura de Sorocaba, está falando um pouco para a gente sobre o seu plano de governo, suas ideias, né, para que a população possa avaliar todos os candidatos e fazer a melhor escolha no dia 6 de outubro. Candidato, outra situação constante que gera muita reclamação é com relação à mobilidade urbana, trânsito sorocabano é um caos, literalmente, né? Falando, quais são as medidas que estão no seu plano de governo para melhorar a mobilidade urbana na cidade de Sorocaba? Bom, nós temos uma situação em Sorocaba que é bem grave, essa questão da mobilidade urbana. Esses dias atrás, por exemplo, para pegar um Uber do centro até a Zona Norte, eu levei quase 1 hora, justamente porque havia chuva. A questão aqui se relaciona com 2 aspectos que eu acho importante, que é a questão do transporte e da infraestrutura. Em relação à infraestrutura, né, nós temos aqui uma organização, vamos dizer assim, um planejamento que está ultrapassado. É necessário você fazer algumas alterações, que Sorocaba, como ela é hoje, ela foi planejada há um século atrás. Quem já estudou a história de Sorocaba, você vai ver o mapa, o formato das ruas, como funciona, você vai ver que é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Isso é uma situação que você encontra em todas as cidades do Brasil. Sorocaba, eu acho que mais do que algumas, porque existe esse problema com as cheias, né, principalmente ali no centro. Mas se trata justamente de uma decadência do regime econômico, né? É uma consequência do regime neoliberal que você não tem um investimento nas cidades. As cidades elas ficam abandonadas. A gente viu a catástrofe, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Né? 2 medidas que eu acho importantes, tem a ver inclusive com o meu plano de governo, é a criação de obras públicas para você modificar a infraestrutura geral de Sorocaba, ao mesmo tempo que você gera emprego, você desenvolve a cidade, você move a balança comercial, né? Você cria uma situação nova ali para a população. E a outra questão é você tomar medidas para, de fato, tornar o transporte público algo eficiente, para que as pessoas optem pelo transporte organizado, público, do que sair de carro. Tá? Isso é uma medida importante. Tá? Nós consideramos, né, que tudo isso tem que ser feito pelo Estado. Né? A gente vê que cada vez mais a cidade, né, cada vez mais a cidade está entregue aos interesses privados, a gente não tem retorno nenhum, não tem investimento nenhum. O que você tem é desvio, você não tem nada de concreto para a população. Então, quais são as medidas que seriam práticas, né, para melhorar a mobilidade urbana em Sorocaba? Os projetos que você instituiria? Você falou de uma forma genérica, tem alguns mais específicos que você poderia citar? No terreno prático, até pela inexperiência e tudo mais, eu não vou conseguir desenrolar de uma forma concreta, um plano, até porque a gente chama os trabalhadores a governar, não o Caleb governar para o povo, ou o PCO governar para o povo. Se chamar, convidar a população a governar. E assim como na saúde e na educação, a gente também quer colocar essa questão da administração pública na mão dos trabalhadores.
nada vai se resolver se não for pelos trabalhadores, que é aqueles que realmente passam por essas situações desagradáveis aí que a cidade oferece, né? Sobre o transporte, a medida que a gente tomaria é romper os contratos privados, estatizar. A gente defende, por exemplo, que a quantidade de imposto que o brasileiro paga é fundamental e é urgente que o brasileiro não precise pagar nada no transporte público. O transporte, por sua vez, há de ter investimento. Então, pelo que você está falando, você defende o transporte público gratuito para a população? Isso de forma universal. Mas vamos citar Sorocaba. Como isso seria instituído aqui na cidade? Você não tem uma proposta que resolva esse problema. Você tem que resgatar o dinheiro que está sendo roubado do município, né? Isso é algo que é chato ficar voltando nisso, mas é inclusive o ângulo principal das nossas candidaturas, que é apontar o problema ali. Tem um caminhão da frente de todas as outras propostas, que é esse problema do dinheiro. Você falou sobre a região central e realmente nos horários de pico é muito difícil, né, transitar por lá com o veículo. Alguma medida para principalmente nessa região central ali, né? Nós temos a Dom Aguirre, que horário de pico você demora quase que 1 hora para atravessar a cidade. Tem alguma coisa no seu plano de governo para dar uma minimizada nesse problema? Bom, nós teríamos que chamar os técnicos de situação, né, e organizar um plano de reestruturação do centro, para preservar a questão cultural, os patrimônios históricos que tem ali, tudo mais, mas reestruturar a questão das ruas, de como é feito, né? Isso é fundamental, precisa se atualizar. Recentemente nós fizemos uma matéria também falando sobre um problema que às vezes a maioria das pessoas enxerga, que é a qualidade das calçadas nas vias públicas. Por que nós fizemos essa matéria? Porque há um rapaz que ele anda necessita de roda, ele sofreu uma queda na área central de Sorocaba por conta de irregularidade nas calçadas. Tem algum projeto que contempla o seu plano de governo para melhorar essa questão também? Bom, eu acho que isso seria contemplado no planejamento de obras públicas gerais da cidade. Infelizmente, a gente tem tantos problemas, né, que só seriam resolvidos com efetivamente dinheiro, porque, sendo bem honesto, né, com você, a gente vê que prefeitura após prefeitura, você tem vários candidatos de diversos partidos que fazem inúmeras promessas e a situação se conserva a mesma. Né? Nós não temos nenhuma melhoria significativa aí na qualidade de vida da população, você não tem nenhuma melhoria na questão do desenvolvimento da infraestrutura, que gera todos esses problemas, né? Acarreta todos esses problemas sociais. Então, eu reforçaria aqui que é necessário que a população tenha uma visão para a questão de onde está indo o dinheiro dos brasileiros. Muito bem, nessa questão, você tem mais alguma consideração com relação à mobilidade urbana a fazer? Fica à vontade. Eu acho que uma medida que deu uma amenizada um pouco nessa questão foi as chamadas BRTs. Sim. Nós defendemos a ampliação desse projeto e, como um plano a longo prazo, que é necessário a longo prazo, é a revitalização da linha de trem em Sorocaba. A gente vê que todas as cidades que se desenvolveram, ou melhor, todos os estados, países, foi necessário uma linha de trem para justamente, de conjunto, né, você ter um desenvolvimento urbano e industrial. Isso seria um dos planejamentos. Muito bem, vamos falar agora de assistência social, né? A assistência social é outro braço importantíssimo da prefeitura, porque lida com aquelas pessoas, aquelas famílias, né, mais necessitadas. E quais são os seus planejamentos aí? Quais são os seus projetos que contemplam o seu plano de governo para essa área de assistência social? Nós defendemos, por exemplo, além da moradia popular, nós defendemos alimentação de graça para os necessitados. Isso deve ser fornecido pelo Estado. É um sinal de barbárie você ver o tanto de gente em situação de rua, né? Numa cidade que é uma das mais desenvolvidas do estado de São Paulo. Uma cidade de 700 mil habitantes, uma das mais industrializadas. É um sinal de incivilização você ter tantas pessoas em situação de miserabilidade. A prefeitura deve cuidar, deve ter um planejamento para atender essas pessoas da melhor forma possível. E quais seriam as medidas que você implementaria como caso eleito prefeito? Restaurantes populares, né, a expansão da farmácia popular,
você deve fornecer ali um planejamento de moradia para essas pessoas terem o direito, um dos mais básicos, que é o direito de morar em um lugar, né? De ter ali o seu lar. Outra questão também é os idosos, né? Nós moramos numa cidade onde a população idosa é consideravelmente alta, né? Quais são os cuidados que o seu plano de governo contempla para essas pessoas da terceira idade? Acho que uma questão que pega muito mais nos idosos é a questão dos remédios. A gente tem, após o que a gente considera que foi um golpe de Estado, 2016, todo o Brasil foi lançado numa situação de ainda mais miserabilidade, né? E você teve ali as aposentadorias, cortadas em certa medida, você teve uma diminuição no salário e os remédios o preço só aumentou, né? Você tem uma inflação real que atinge ali, se você for pegar um cálculo mais sério das coisas que realmente a população necessita no dia a dia, de 40% a 50%, se você for analisar desse ponto de vista, né? Porque o salário mínimo é gasto, né? Nós teríamos como prioridade dar o acesso de remédios para a população idosa. Isso é fundamental. A pessoa não tem que ganhar um salário mínimo e morrer porque não tem um remédio. Você falou sobre outro ponto no início, que é importante também, habitação. Como garantir habitação para as pessoas, para as famílias que necessitam? Qual é o seu plano de governo para isso? Se a gente for falar de construir, planejar e tudo mais, é necessário investimento, mas a gente colocaria como prioridade a construção de novos prédios, casas em áreas que estão de áreas que não estão ocupadas, né? E um projeto da própria prefeitura para atender a necessidade da população. Em relação às ocupações, que é uma outra polêmica, nós somos favoráveis que os movimentos sociais têm que ocupar mesmo casas e moradias em que só servem para dar dinheiro para especuladores imobiliários. É meio desumano você pensar que tem gente que tem ali uma série de terras, uma série de casas, enquanto ele sobrevive de rentismo, e ao mesmo tempo, em paralelo com essa situação, você tem gente morando na rua, né? Nós daríamos todo o apoio aos movimentos sociais de ocupações. A gente, como prefeitura, nós íamos procurar atender e dar a documentação suficiente para as pessoas regularizarem suas moradias. Tudo isso é importante. Mas como seria isso de permitir ocupações em Sorocaba? Quais seriam as áreas e os imóveis que seriam ocupados? Os imóveis que seriam ocupados seriam os que dão lucro exclusivamente aos especuladores imobiliários. Mas cite exemplos, não citando exemplos de imóveis, mas de como isso seria feito, porque é quase que impossível você conseguir selecionar esse imóvel, você pode invadir, esse não. Como seria feito isso? Por exemplo, você tem prédios que não moram ninguém, prédios enormes, você não tem ninguém morando, e é justamente porque você tem ali a presença de uma pessoa que vai lucrar muito com aquilo. É um investimento, é um rentismo. Mas é só cortando você, essa pessoa que vai lucrar com aquilo, ela não gerou emprego para construir aquele prédio? Ela não gera emprego pagando imposto daquele prédio, seja terreno, o que for? Ela não está gerando, contribuindo também da parte dela? Porque para construir gerou mão de obra, gerou emprego. Depois que está construído, gera imposto também. Não é um ciclo que move a economia? Assim? Gerando muito mal, né? Porque a gente tem um problema de desemprego muito alto também. Então, mas aí não seria as políticas da prefeitura que sozinha é difícil fazer, mas em parceria para criar projetos habitacionais? Ou não, esse não é o caminho, tem que ser esse outro caminho, que é o de permitir que as pessoas tenham acesso a esses imóveis que estão construídos, como você disse, e que são para especulações? Tem imóveis que eles dão lucros exorbitantes para as pessoas ali. O lucro que ela recebe pela construção de um imóvel é suficiente para alimentar não sei quantas famílias. Né? Então, essa questão da geração de empregos, eu acredito que seja uma farsa, porque a gente vê que a população está jogada na miséria. Para você gerar emprego, tem que ter investimento estatal. O investimento privado não tem como finalidade gerar emprego, ela tem como finalidade pagar o mínimo possível, explorar o máximo de trabalho da pessoa que vai fazer ali determinado serviço. Então, nós somos favoráveis, sim, que se a pessoa está numa situação degradante, que não tem onde morar, muitas das vezes, que é uma situação que é típico de países de capitalismo atrasado, que é a pessoa que trabalha,
ela perde ali a sua jornada de trabalho e não tem onde morar, porque o salário mínimo não paga mal e mal é um aluguel, né? Então, somos favoráveis, sim, a que os trabalhadores que estão desabrigados possam ocupar, né, com os movimentos sociais os prédios que servem exclusivamente para ganhar dinheiro. Vamos falar sobre geração de emprego, que é outro ponto importante. Claro. Quais seriam as medidas que você implementaria para atrair mais indústrias, mais empresas, para fomentar o empreendedorismo na cidade de Sorocaba? Nós temos, como parte do plano de governo, que a melhor forma de gerar emprego de uma forma geral é justamente fazer um planejamento de obras públicas por toda a cidade, né? Sem falta. Todos os cantos, né? Resgatar aqueles bairros que estão completamente abandonados pelo município, né? Você envolve a população no trabalho, né? Você tem mais mão de obra, você dá um salário de qualidade para a pessoa, o mínimo para ela sobreviver, e ao mesmo tempo que você desenvolve como um todo a cidade, né? Esse é o nosso ponto, né? Nós temos definido que essa é a melhor forma de você gerar emprego e, ao mesmo tempo, né, movimentar a balança comercial e desenvolver a cidade. Mas nesse plano não entraria também atrair novas empresas para o município, incentivar a abertura de novas empresas por meio de incentivos fiscais, alguma coisa assim? Tem algo relacionado a isso no seu plano de governo? Sim, e nós seria, somos favoráveis, por exemplo, que eu acho que excede um pouquinho os limites do município, mas há algo que possa ser feito, que é desburocratizar o crédito para os pequenos empreendedores. Você tem que dar o crédito para as pessoas poderem fazer o seu negócio ali. Nós acreditamos que, além da questão das obras públicas que devem ser feitas por toda a cidade, você deve dar ali uma segurança aos microempreendedores e um incentivo. Você dá crédito, dá dinheiro para a pessoa conseguir montar o seu negócio. É assim que as cidades crescem finalmente, né? Muito bem. Nós vamos para o nosso último break e, na volta, o candidato Caleb vai fazer as suas considerações finais, falando um pouco mais sobre o plano de governo e as ideias que ele tem, que pretende implementar na cidade de Sorocaba, caso eleito prefeito da cidade. Voltamos em 1 minuto, não sai daí. Olá, hoje temos uma dica especial para quem está em busca do imóvel dos sonhos. A Copa Imóveis, com mais de 40 anos de tradição em Sorocaba e região, é a sua melhor escolha para encontrar o lugar ideal para viver ou trabalhar. Seja para morar ou para o seu negócio, a Copa Imóveis tem opções que vão desde confortáveis apartamentos até espaçosos terrenos e galpões industriais. E o melhor, com facilidades exclusivas, aluguel sem fiador e zero burocracia. A equipe de corretores da Copa Imóveis é altamente qualificada e está pronta para oferecer um atendimento personalizado, garantindo que você faça o melhor negócio. Visite o escritório da Copa Imóveis na Rua Miguel Arcanjo Matielli, no Jardim Carolina, ou entre em contato pelos telefones abaixo. Você também pode acessar o site copaimoveis.com.br e conferir todos os imóveis que estão à sua disposição. Não perca essa oportunidade. A Copa Imóveis é a parceira ideal para realizar os seus sonhos imobiliários. Entre em contato conosco agora mesmo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, a nossa sabatina com o candidato a prefeito em Sorocaba, o Caleb Henrique. Ele que é candidato pelo PCO e ele está fazendo aqui algumas considerações sobre o plano de governo para que você possa avaliar ele e os outros candidatos, né? E depois, no dia 6 de outubro, escolher o próximo prefeito da cidade de Sorocaba. Vamos falar agora, antes da gente finalizar, de você fazer as considerações finais sobre política e gestão. Quais serão os critérios para escolher os seus secretários caso eleito prefeito? Nós, por exemplo, não temos a política de fazer coligações com partidos que a gente considera nefastos, né? Que é a maioria. Nós temos aqui, inclusive, a proposta de fim da Câmara de Vereadores e substituir por assembleias populares. Mas isso não é possível fazer por conta da legislação. Eu gostaria que você falasse relacionado a Sorocaba, porque não tem como extinguir a Câmara de Vereadores, é impossível isso, porque tem que mexer lá em cima. O que seria feito aqui em Sorocaba? Bom, a questão de quando um partido como o nosso vai ser eleito, você fica cercado ali por toda a direita. Você não consegue fazer quase nada. A gente vê a situação, inclusive,
em âmbito nacional do governo Lula, o Congresso contrário ali ao que ele acredita, ao que ele vai fazer, né? E a gente vê como existe uma dificuldade, né? Justamente por isso que a gente tem uma proposta, que, como você colocou, né, é inviável, mas é um ponto do nosso programa que a gente defende. Como você escolheria os secretários aqui para Sorocaba? Nós escolheríamos as pessoas técnicas e as pessoas que estão ligadas aí aos movimentos populares, né? Se você tem determinada empresa, o sindicato das escolas e tudo mais, de educação, né? Entregar, de fato, na mão das representações populares, né, e dos trabalhadores. Esse seria o nosso critério de escolha. E agora, para a gente finalizar, como você pretende garantir a transparência e o combate à corrupção caso eleito? A auditoria, né? Você dar a possibilidade da população ver o que está acontecendo com o dinheiro tal. Acho que isso a população, inclusive, ela não só pode, como deve estar sempre atenta ali ao que os burocratas do Estado estão fazendo com ela, né? Nós, por isso, inclusive, nós defendemos sempre, né, que tudo deve ser estatizado, mas entregue à mão dos trabalhadores, porque a gente sabe que existe uma burocracia por trás de tudo isso, né? Agora, candidato, para a gente finalizar, você tem 2 minutos para dar o seu recado final, e a gente sempre pede que o recado seja dado visando a cidade de Sorocaba, né? A sua candidatura como prefeito, visando aí alguma coisa relacionada à nossa cidade, né? Para que a população possa fazer essa avaliação. Então, por favor, fique à vontade para deixar o seu recado final para a população. Bom, o que nós temos para falar, né, em relação a Sorocaba é que a gente vê prefeitura após prefeitura, promessas e promessas que são completamente vazias, e a gente não vê nenhuma melhora significativa, nem no transporte, nem na infraestrutura, nem na educação, nem na saúde, e nem em nenhum dos outros serviços que deveriam ser garantidos aí pela Constituição e, por consequência, né, pelos municípios e a população. Nós do PCO estamos aqui para colocar a situação concreta, né, dizer a nossa verdade ao povo, né, independentemente, né, de conquistas e ganhos eleitorais. Nós estamos aqui para dizer a verdade nua e crua, né? Nós temos aqui, né, como prioridade colocar que os municípios, né, de todo o país estão sendo completamente assaltados aí, pelos juros e amortização da dívida pública, o que inviabiliza a maior parte dos projetos que deveriam ser entregues à população. Nós estamos aqui para chamar a atenção, né, tomar todas as medidas cabíveis de acordo com o município e, logicamente, esclarecer, né, dar algum ganho de consciência de classe à população. Nós, inclusive, defendemos aqui também que toda a saúde, transporte, educação seja completamente estatizado e entregue à mão de vocês, trabalhadores. Nós não estamos aqui lançando a candidatura para um governo do PCO para o povo, e sim o PCO chamar os trabalhadores para governar. Muito bem, seria isso? Eu agradeço a sua participação aqui com a gente, obrigado por aceitar, né, vir para fazer esse bate-papo aqui com a gente. Acho que é muito importante, né, essas sabatinas com os candidatos para que a população possa avaliar plano de governo, quem está mais preparado. Então, muito obrigado por estar presente aqui, por fazer esse bate-papo hoje com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem. E assim nós vamos finalizando essa primeira sabatina com o candidato Caleb Henrique, que é do PCO. Nós voltaremos em breve com outras sabatinas, nós vamos entrevistar, né, os outros 2 candidatos já confirmaram que vão participar. Tem um que ainda não confirmou, mas fique ligado nas nossas mídias sociais, que daí a gente coloca todas as atualizações para vocês. Siga a página da ELTV Sorocaba, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, e siga também as páginas, pessoal da Zona Industrial. Nós temos o nosso braço lá, que é o Tem no Éden, que faz a cobertura jornalística de tudo que acontece na Zona Industrial de Sorocaba também. E siga a ELTV Brasil, que é a nossa empresa matriz, né, que cria todos os conteúdos e gere, né, todos os conteúdos que nós fazemos na ELTV Sorocaba, que é eltv.digital. Lá tem todos os conteúdos que nós produzimos em todas as nossas multiplataformas, tá? Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.